Olá. Boa noite a todos. Pode guardar meu boa noite, tá? Entrei novamente. Boa noite a todos. Mais uma noite nós estamos aqui reunidos, né? E vamos nesse momento, em agradecimento a estarmos aqui e termos mais essa oportunidade no aprendizado do Evangelho de Jesus, fechando os nossos olhos, aqueles que se sentem à vontade, e nos colocando tranquilo, unindo os nossos corações e as nossas mentes, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. E pedindo ao nosso amigo maior, ao nosso irmão Jesus, que se faça presente nesse momento através dos seus mensageiros de luz. E agradecidos por essa oportunidade, nós dizemos a prece maior que Jesus nos ensinou e que nos leva ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque é teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e com um abraço da espiritualidade maior, nós pedimos licença para iniciar o nosso Evangelho dessa noite, o nosso aprendizado, dando graças a Deus. Antes de começar o nosso aprendizado de hoje, eu vou passar um recado, né, os recados da casa, que tem um folheto fora, né, lá na porta, e está dizendo a respeito do caldo, que vai ser dia 21/7. Então, depois vocês dão uma lidinha no folheto e os convites já estão disponíveis para quem quiser comprar, para quem quiser compartilhar, né, que é mais uma confraternização, e tomar um caldinho gostoso nesse inverno. Os convites estão disponíveis e custa R$15, tá? E falar também da escola de aprendizes do Evangelho, que ela acontece toda quinta-feira, às 20 horas. E quem quiser vir, aprender, compartilhar, conhecer, é só estar aqui um pouquinho antes, tá? Uns 15 minutinhos antes, estão todos convidados. E depois, no final do nosso aprendizado, eu falo mais um pouquinho a respeito da escola. Tá bom, gente? Então, o nosso aprendizado de hoje, ele diz o seguinte: o tema é evolução, aprender sempre. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui. Está no capítulo 2, e os itens é de 1 a 8. E depois tem os subtítulos, né? Que a evolução é um aprendizado permanente. Revoltar-se e sentir-se entre inimigos nos afastam dos benefícios que Deus concede a quem é confiante. Então, sempre a gente recomenda que depois, com mais calma, se vocês tiverem oportunidade em casa, peguem o Evangelho, anotem, né? Depois, se alguém quiser, eu falo novamente, anotem, estejam lendo, porque em casa fica mais tranquilo, né? Aqui a gente faz um resumo. E lá na nossa casa a gente pode ler com mais calma, e com essa calma a gente aprende a estar questionando mais, a estar buscando mais o entendimento. E aquilo que a gente não entende, não compreende, é o que nos faz buscar.
é o que nos faz ler, é o que muitas vezes nos traz para a escola de aprendiz, para a iniciação, né, espírita, ou até de alguma outra religião. Mas nós, como estamos na casa espírita, a gente fala da casa espírita. Então, todo esse aprendizado é o que faz a gente estar buscando toda essa leitura, é o que faz a gente estar buscando o aprendizado. Mas voltando para o nosso tema de hoje, que é evolução, aprendizado permanente, a gente começando a falar, então vamos trazer para a nossa mente o seguinte: Deus, Ele é nosso Pai perfeito, de infinita bondade. E quando Ele nos criou, né, todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós aqui, sem exceção, nascemos peladinhos, chorando. Ninguém aqui nasceu de roupa, aqui que eu digo é no planeta. Nem nasceu sorrindo, seja ele o rico, o pobre, o bonito, o feio, o rei, o súdito. Todos nós nascemos da mesma maneira. Essa é a perfeição de Deus. Mas muitas vezes, na nossa caminhada, o que acontece? A gente pensa assim: bom, se a doutrina espírita diz que existe a lei da reencarnação, que eu já vivi outras vidas, que eu já passei por muita coisa, estou aqui de novo para aprender, então me diz, será que não seria mais fácil se eu já soubesse o que eu venho fazer aqui? Seria mais fácil se, ao invés de dizer que eu tenho que ser ignorante, se de repente eu já viesse aqui, soubesse o que me aconteceu, o que ia ser fácil? Eu ia poder corrigir meus erros, eu ia poder estar aqui e já saber o que eu tenho que fazer para não errar de novo. Mas aí, a gente pode pensar também o seguinte: se Deus é perfeito, se tudo o que Ele fez, o que Ele deixou para nós é o certo, se a gente começar a pensar dessa maneira, nós estamos questionando Deus. Aí já nós não estamos considerando que Ele é perfeito. E aí, a gente pode estar conduzindo o nosso pensamento de uma outra forma. Imagine realmente se a gente soubesse, começasse uma certa época da nossa vida, nós começássemos a saber o que nós viemos fazer aqui. Então aí, nós temos aquele filho lindo, maravilhoso, que é toda a razão da nossa vida. Em uma certa época, a gente vai descobrir que aquele nosso filho, num outro tempo, ele já foi nosso inimigo. Ele já nos fez mal. Como será que vai ficar, a partir da hora que a gente descobre, como é que vai ficar o nosso amor por esse filho? Aí a gente percebe também, né, nessa nossa busca, nós descobrimos também que o nosso pai, o nosso marido, o cunhado, né, eu falo marido, mas a esposa, a mãe, eles também já agiram de uma maneira errada com a gente, já nos feriram. Como que vai ficar o nosso relacionamento com essas pessoas do nosso convívio a partir desse momento que a gente descobre que numa outra vida, né, a gente não se entendia. Eles já provocaram dor em nós. Aí tem lá, né, aquele nosso colega de trabalho, o nosso chefe, a nossa convivência. E a gente descobre que numa outra vida nós já prejudicamos, e prejudicamos muito, essas pessoas. Como é que ia ficar o nosso hoje? Como que a gente ia conduzir a nossa vida a partir do momento que a gente descobre essas coisas? Acho que não ia dar muito certo, né, gente? Ia ficar meio complicado. Como é que ia ficar o nosso sentimento com relação a tudo isso? Mas aí, a gente pensa o seguinte, que Deus, na sua infinita bondade, na sua perfeição, Ele nos deu o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele é o direito que nós temos de escolher, de fazer as nossas escolhas. Então a gente pode ter, nós temos um amigo espiritual, nós temos o nosso anjo de guarda, nós temos o nosso mentor,
Nós temos os amigos mesmo da nossa convivência, e quando nós temos problemas, alguma coisa, a gente vai lá, conversa, e eles falam com a gente, ó, gente, não é assim, papá. O nosso anjo da guarda nos dá a intuição, nosso amigo espiritual, mas a nossa escolha definitiva, essa ninguém interfere. Essa é nossa. Esse é o livre-arbítrio. Tem o bem e tem o mal. Nós escolhemos o que nós queremos. Isso ninguém interfere. Os nossos amigos espirituais, eles podem nos intuir. Olha, cuidado com isso, olha, não vai por ali. O nosso amigo da convivência, né, do dia a dia, ele fala, olha, eu acho que você não deve fazer assim, quem sabe se você pensar mais, tudo. Mas a nossa decisão definitiva, o nosso passo, esse é nosso. E mais uma vez, a bondade divina nos deu essa oportunidade. Eu vou dar só um exemplo para vocês de livre-arbítrio, mas não é assim, dizendo, não é bem no sentido da violência. É só um exemplo. Vamos supor, né, a gente ouve por aí muita coisa de assalto, e assalto com armada, um monte de coisa. Então vamos supor uma pessoa que, um assaltante, ele vai, assalta uma outra pessoa, e ele está lá naquele, com revólver, todas aquelas coisas. E ameaça. E a outra pessoa, o que está sendo assaltado, ele está ali com medo, puxa, agora é meu fim, né? Agora vai. De repente, uma ameaça, tudo. No último momento, aquele que é o assaltante, que no momento está com a arma, ela quer saber? Vai embora. Cuida da sua vida, vai embora, não olha para trás, sai correndo e acaba ali. Isso aí é o livre-arbítrio. Ele estava com a arma. Ele não tem o conhecimento, ele podia ter atirado. Mas no último momento ele não atirou. Essa foi a escolha que ele teve. Não colocando a parte violenta. Não, eu estou só tentando demonstrar o que é o livre-arbítrio. Como nós também, num fato desse, a gente pode ficar blasfemando, xingando, aquele isso, aquele aquilo. Ou nós podemos falar, bom, já foi mesmo? Senhor, põe juízo na cabeça daquela pessoa para ela não ficar fazendo maldade para os outros. Isso também é o nosso livre-arbítrio. Nós temos o direito. Ou de ficar blasfemando, xingando, emitindo pensamentos mal, ou simplesmente fazer uma prece por aquela pessoa e seguir a nossa vida. E esse é o nosso livre-arbítrio. É o direito que nós temos de escolher. Mas aí, pensando de uma outra forma, todos nós temos quedas na vida. Já caímos e muitas vezes caímos feio. E quando a gente retorna de tudo isso, que são situações, a gente cresce um pouquinho, nós ficamos mais fortes. Muitas vezes a gente nem percebe. Mas na nossa caminhada, na nossa evolução, nós caímos, levantamos, caímos, levantamos. E quando a gente lembra de quando a gente teve aquela outra queda e a gente pensou que era o fim, e de repente a gente está bem. O que isso nos torna? Mais fortes, mais equilibrados. Isso nos dá uma direção. Quem é que nunca questionou as situações? Que muitas vezes as situações são injustas. Por que acontece isso só comigo? Nós questionamos, sim. Mas aí, quando a gente vai trazendo todo esse equilíbrio para a nossa vida, quando nós vamos trazendo todo esse aprendizado, esse crescimento, a gente já passa a não questionar tanto. Nós já passamos a crescer. E quando a gente cresce, quando a gente começa a evoluir em tudo isso, naquilo que está à nossa volta, nós sentimos que nem sempre tudo está errado. Que depende muitas vezes de nós também. Está tirando lições. Porque é isso que Deus traz para nós. É isso que Jesus veio exemplificar para nós. São as lições que nós aprendemos e que nos faz ficar mais equilibrados, que nos faz ter uma direção, que nos faz, muitas vezes, pensar que nem sempre só o outro é culpado, que só o outro é errado. Esse é o nosso crescimento moral, é o nosso crescimento espiritual também.
é o que nos faz, muitas vezes, entender que não existe mais para nós só a parte material. Que o nosso livre-arbítrio, que o nosso equilíbrio, que a nossa confiança, que o nosso aprendizado está nos trazendo o crescimento espiritual. Que nós estamos crescendo para uma evolução. E é isso o que Deus, o que Jesus traz para nós. É isso o que é a espiritualidade, com todos esses itens que tem no Evangelho, ele vai passando para nós no aprendizado. E nós vamos trazendo para a nossa vida. Muitas vezes, a gente fica muito triste com certas situações. Mas quando a gente está já se equilibrando, quando nós estamos assim mais fortes, nós compreendemos que certas situações dependem de nós também. Que não adianta eu pensar, tudo bem, então, se eu não posso me revoltar, se eu não posso ficar triste, eu tenho que aceitar, então eu vou ficar aqui sentado, esperando, seja lá o que Deus quiser. Muitas vezes, né, a gente fala. Mas não é isso também, não. Nós temos a nossa parte para fazer. Nós temos que ser determinados, mas com equilíbrio. Muitas vezes é hora da gente se calar. Muitas vezes não é a hora de se revoltar, de colocar situações como aquela que nós queremos que seja daquela maneira. E é isso que nos torna cada vez mais forte. É isso que nos torna equilibrado. É isso que nos faz crescer, já não só na parte material, mas também na parte espiritual. É a gente entender que não existe só hoje, que o nosso livre-arbítrio, que a nossa caminhada está nos levando para o depois também. Que é o crescimento espiritual, que é o dia que nós desencarnarmos, a nossa parte espiritual vai estar melhor, vai estar mais forte, vai estar mais equilibrada. E aí, o nosso anjo de guarda, o nosso protetor espiritual, o nosso mentor, todas aquelas pessoas queridas, todos aqueles espíritos queridos que estiveram conosco aqui nessa vida e vieram simplesmente para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir, para chamar a atenção naquilo que a gente já errou numa outra vida, que nós estamos aqui para aprender. Tudo isso fica mais forte conforme a gente vai caminhando. E aí, para a gente poder encerrar, eu separei só um pedacinho do capítulo 2, é um item pequenininho, e ele diz assim: Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam a estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. Então, Deus, na sua infinita bondade, na nossa lei de evolução, na nossa lei de aprendizado, Ele deixou duas coisas muito certas. Uma é o nascer. Todos nós nascemos da mesma maneira. Não interessa se o berço é de ouro ou se é uma manjedoura. E todos nós, no dia que desencarnarmos, também vai ser da mesma maneira. Não interessa todo o ouro que eu tenho ou a simplicidade da minha choupana. Da mesma maneira, o meu corpo vai ficar aqui. E eu não vou levar nada, absolutamente nada, a não ser as minhas atitudes, o meu aprendizado. Isso sim é o que vai contar. E aí, para encerrar tudo, eu coloquei assim. E assim, nós vamos compreendendo que essa nossa vida, agora,
que essa nossa estadia na Terra, que o nosso hoje é mais um degrau na escala evolutiva do espírito. E essa é a grande oportunidade que Deus nos dá a cada dia. É o dom de viver. Então esse é o presente que Deus deu para nós. O que nós fomos na outra vida, o que nós temos para fazer numa próxima, no momento, é o que nós construímos no agora. Isso é o que importa. Isso é o que nós temos nas mãos. E é o que Deus nos deu. E se a gente pensar no agora e trabalhar no agora, o nosso amanhã sempre vai ser melhor. E é isso que Deus espera de nós. Tá, gente? Então é assim o nosso aprendizado de hoje a respeito da evolução é aprender sempre. Evolução é um aprendizado permanente. É o que nós fizemos ontem, traz o que a gente se fortalece. E o que nós fizemos agora é o que vai contar para o amanhã. Então é isso que nós temos na mão. E é a partir daí que a gente tem que ver que a nossa estrada é evolutiva. A gente não regride mais. A gente só vai progredir. Mas tudo isso só depende de nós. Tá? E assim, nós vamos mais uma vez fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus por essa oportunidade de mais um Evangelho, de mais um aprendizado nessa doutrina maravilhosa, nos exemplos de Jesus. E assim, agradecidos, nós unimos os nossos corações, nós unimos as nossas mentes e emitimos ao próximo o que nós desejamos para nós mesmos. E pedimos que essas bênçãos sejam derramadas por todo o planeta Terra, a todos os seres humanos. Nós pedimos para que essas bênçãos sejam derramadas nos lares, principalmente naqueles que se encontram em desarmonia. Nós pedimos que essas bênçãos sejam derramadas a todas as casas de orações e a todo aquele que trabalha para o próximo, em nome de Jesus. Que essas bênçãos sejam derramadas sobre essa casa, sobre os seus diretores, seus trabalhadores e todos nós. Que essas bênçãos sejam derramadas sobre a nossa família, nossos amigos, nossos parentes e principalmente sobre aqueles que se dizem nossos inimigos. E nesse momento, Senhor, humildemente, nós depositamos uma vibração nas mãos da espiritualidade e que ela possa levar onde se fizer mais necessário. Pedimos humildemente que seja derramada uma vibração sobre cada um de nós. Não nos esqueçamos daqueles que hoje, por algum motivo, não puderam estar aqui. Que eles recebam também essa vibração nesse momento. E assim, Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade. E pedimos licença para encerrar esse aprendizado dessa noite, levando em nossos corações mais uma lição, mais um testemunho, mais um exemplo de Jesus. E agradecidos que somos, pedimos licença para encerrar, dando graças a Deus.